Enquanto todo mundo está com medo, eu estou farmando. O índice de medo e ganância do Bitcoin chegou a 8 hoje, indicando extremo medo no mercado. Bitcoin em 68 mil dólares, Ethereum em 2.100 dólares no dia de hoje. E sabe o que aconteceu com as minhas pools de liquidez? Elas continuaram pagando e muito. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como tornar isso uma realidade. O mercado sempre vai ter ciclos de medo e quem fica parado acaba perdendo grandes oportunidades. A estratégia de delta neutro do Yield Shield foi criada exatamente para esse contexto. Você entra em pools de liquidez de alta PR e ao mesmo tempo neutraliza o risco direcional do mercado. Resultado, você ganha taxas da pool independente de o mercado subir ou cair. Hoje eu vou desmistificar isso na prática para vocês. O que é o delta neutro na prática? Pensa que você tem um Ethereum na pool. Se o Ethereum cai 20%, você perde os 20% menos as taxas que você farmou. Então, se você tiver farmado aí 10% de taxa, você vai acabar perdendo aí 10% com a queda do preço. Se você tem uma posição short, você fica neutro naquela posição. Pensa que o Ethereum é o seu delta e a sua posição short é o seu neutro. Então, basicamente, você tem um Ethereum na pool e você vai fazer um short de um Ethereum. Então, você vai apostar aí na queda do Ethereum. Então, se o Ethereum sobe, você lucra na pool, mas perde no short. Se o Ethereum desce, você perde na pool, mas ganha no short. E aí, basicamente, você zera a sua perda, farmando apenas as taxas da pool. Lembrando que em pool de liquidez, não tem como a gente zerar essa perda. Isso aqui seria o cenário ideal, mas isso é impossível porque os ativos dentro da nossa pool estão sempre em volatilidade. Uma hora a gente tem uma quantidade de Ethereum, depois se o preço desce a gente fica com mais Ethereum, se o preço sobe a gente fica com menos Ethereum. Então, foi para isso que aqui no Yield Shield a gente desenvolveu a nossa calculadora de hedge. Então, basicamente, aqui dentro, a gente consegue calcular quanto que a gente perderia em cada cenário com a pool de liquidez, com proteção e sem proteção. Bom, então vamos simular aqui uma posição de 1.000 dólares. Vamos abrir aqui o TradingView para a gente entender aqui o preço dos ativos e um range interessante aí para a gente montar. Tá bom? Aqui a gente quer, vamos colocar aqui no gráfico de 4 horas, aqui a gente não quer, a nossa intenção não é ficar muito tempo nessa pool de liquidez, a gente quer farmar uma semana ali e sair fora. Então eu vou entrar aqui no gráfico de 4 horas e vou montar um range aqui. Como que eu vou montar esse range? Eu vou pegar suportes passados e resistências passadas. Aqui a gente pode ver que o preço bateu aqui e resistiu. Correto? A gente tem essa resistência aqui em 1980. Ou a gente pode pegar até... Podemos pegar esse preço aqui, né? A gente pode vir aqui um pouco mais para trás. A gente pode pegar esse suporte aqui em cima. Vou dar um Alt H aqui, 2.219. E posso pegar esse suporte aqui de baixo. 1952. Acho que aqui fica uma posição ok. Vamos pegar o suporte e a resistência, montar um canalzinho aqui que a gente vai conseguir farmar por um bom tempo. E vamos simular essa pool. Então, 1952, 2.215. A gente vem aqui na calculadora do Yield Shield. Vamos colocar o range máximo aqui, 2.215. E o range mínimo, 1952. O preço atual do Ethereum, a gente vai colocar aqui 2.127 e vamos simular uma posição de 1.000 dólares. Essa posição nesse range deve pagar aproximadamente uns 150 de APR. E se a gente clicar aqui em Calculate, suponhamos que a gente está protegendo 100% da posição, a gente consegue analisar os nossos cenários. Então, o que acontece se a nossa posição sair do range para baixo?
a gente perde 55 dólares com ela saindo aqui para baixo. Se ela sair para cima, a gente perde 6 dólares. Isso sem proteção nenhuma. Se a gente fizer uma proteção de 100% nessa pool, se a nossa pool sair para baixo, a gente vai ter uma proteção aí de 26 dólares. E se ela sair para cima, a gente vai ter uma perda aí de 13 dólares, já que é uma posição de short. Se ela sobe, a gente perde. Se ela desce, a gente ganha. Então, no final das contas, se ela sai para cima, a gente perderia 6 dólares. E se ela sai para baixo, a gente perderia 28 dólares. Então, a gente conseguiria proteger 26 dólares do nosso capital. O que a nossa calculadora pode fazer aqui para a gente? A gente ativa um modo automático, de forma que se a nossa pool sair para baixo ou para cima, a gente perde o mesmo tanto. Então, a gente ativou esse auto aqui, a gente protegeria 154% da nossa posição, calcula aqui, e a gente tem o cenário que a gente perde 14 dólares se sair para baixo, 14 dólares se sair para cima. E a gente tem aqui numa queda de 55 dólares, a gente protegeria 41 dólares do nosso capital. Então, a gente faz uma proteção bem boa. E num APR de 150%, a gente demoraria 3 dias e meio aqui, 3,4 dias, dá 3 dias e 10 horas. A gente demoraria 3,4 dias para farmar esses 14 dólares aqui em taxas. Se a nossa pool pagasse 300 de APR, coisa que não é nem um pouco fora do normal para essa pool, a gente demoraria 1,7 dias para ter o nosso break-even ali. E o que a gente farmasse a partir disso seria o nosso lucro. Esse range aqui, essa pool está dentro desse range, já tem o quê? Desde o dia 19, então são 11 dias aí farmando essa pool. E dá para garantir que ela fica ali nos seus 150 de APR. Então, a gente demoraria 3,5 dias para chegar nesse break-even e o resto seriam taxas farmando aí 4,11 dólares ao dia, né? Com uma posição bem pequena de apenas 1.000 dólares. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente protege uma posição aqui pelo Yield Shield na prática. Basicamente, aqui a gente precisa conectar ou a Hyperliquid ou a Aster. A gente aceita essas duas perp DEX. Vou passar rapidamente aqui. Hyperliquid. Não vou fazer essa configuração novamente porque a minha conta já está configurada. Mas aqui na Hyperliquid você vai vir More aqui, API, vai dar um nome aqui para a sua API, gera um address, autorize API Wallet. Você vai pegar essa private key aqui, seleciona aqui máximo, pega essa API key, coloca aqui, pode autorizar aqui, certinho, confirma a transação e depois você vai pegar o seu endereço de carteira e colocar aqui. Vem Go Live e vai conectar a sua API Key. Lá na Aster, a mesma coisa. Uma coisa importante também, pessoal, se você for proteger uma posição de 100 dólares, deixa ali 20 dólares. Na Hyperliquid já é o suficiente, se for esse range que a gente está montando aqui. Para ranges mais longos, você vai precisar de mais capital para se proteger. Mas ranges curtos não necessitam de tanto capital. Aqui na Aster, quem quiser conectar com a Aster ali tem alguns tokens que não tem na Hyperliquid. Para conectar com a Aster, você vem aqui, conecta sua carteira, vem aqui em More API Management, conecta aqui na Aster, dá o Enable Trading e é bem simples de conectar a API aqui. Você vem em Create, aqui em Pro API, autorize New API Wallet, coloca o seu nome, gera um endereço e aí ele vai gerar uma API Key para você. Aqui, ó, API Wallet Address, você vai colocar aqui no meio, API Key, você coloca aqui embaixo e aqui vai ser o endereço da sua carteira, que vai estar aqui em cima, tá? Pega o endereço da sua carteira, copia, coloca aqui, salve Aster. Pronto, você está conectado com a sua perp DEX, beleza? Agora, a gente vai pegar a gente vai montar aqui para mostrar para vocês. Sintam-se à vontade para montar a pool que vocês quiserem. Eu gosto muito dessa pool de Ethereum, o SDC, por quê? Porque ela
o Ethereum tem um pouco menos de volatilidade, ela se mantém no range mais tempo e é uma pool que paga muito bem. Ethereum com USDC paga muito bem. Vamos usar ela aqui, V3 na Base, beleza? É uma pool V3 lá da Base. Vamos utilizar a KyberSwap para estar montando ela aqui. Por ser mais fácil, se você estiver utilizando até uns $1.000 aí de pool, pode montar aqui na KyberSwap. Valores mais altos eu recomendo montar na mão mesmo. Beleza? Por quê? Porque a KyberSwap acaba te cobrando taxas. Então a gente vai pegar essa pool aqui da V3, tá? Tá carregando aqui, ó. Uniswap V3, Ethereum com USDC. Tá bom? A gente vai montar aqui essa posição. Temos $98, eu vou montar com esses $98. Opa, peraí que eu não selecionei meu range. 1952 a 2215, tá? Beleza, vamos montar aqui 2215, colocar 2208, 1958, tá? Vamos montar aqui a nossa pool montada. Vamos ver aqui a nossa posição, já deve estar aparecendo aqui na Uniswap. Não está aparecendo, está mostrando outras pools minhas, mas a minha pool mesmo não está aparecendo aqui. Aqui, Ethereum USDC. Tá bom? Aqui em cima a gente tem o nosso NFT ID. A gente precisa desse valor, tá? Ou então a gente pode vir aqui na Ruby Wallet. Eu vou vir aqui em Base. E tá aqui, ó, minha posição. Ah, não tá aparecendo aqui ainda. Mas aqui na Ruby Wallet o meu NFT ID apareceria aqui, ó. Se você não quiser buscar aqui pela Uniswap. Mas eu tenho ele aqui na Uniswap. Eu vou pegar ele e olha o que eu consigo fazer. Eu consigo entrar aqui na minha calculadora, vou selecionar aqui Base, Uniswap V3, coloco o meu NFT ID e dou lookup. Ele já achou aqui o preço atual do Ethereum e o range da minha pool. E eu posso colocar aqui, vamos colocar aqui um APR 200, não sei quanto que essa pool vai me pagar. Mas aqui a gente consegue ver aqui, né? Quanto que a gente perde se o range sair para cima, para baixo, quanto que a gente precisa com esses 200 de APR, quantos dias que a gente precisa para atingir o nosso break-even, né? Que é basicamente farmar, que é a nossa perda e o resto é só taxa. É o que a gente tem que ir em busca. Então, eu vou entrar aqui no meu scanner, na minha lupinha aqui do meu site, vou entrar aqui em Base, Uniswap V3, coloco o meu NFT ID, dou lookup, ele já achou a minha pool aqui, eu vou clicar em Protect, aqui ele vai me perguntar se eu estou protegendo uma pool normal ou uma pool duplo volátil, que aí são dois ativos voláteis. Aqui é uma pool normal, porque a gente está fazendo a pool com o USDC, tá bom? A gente vai colocar o tamanho da proteção em automático para fazer aquele balanço, caso o range saia para cima e para baixo. É a estratégia que eu gosto de usar. Aqui a gente tem a opção de colocar um rebalance por minuto. Eu não gosto de usar para posições em range curto. E um rebalance por preço. Eu também não gosto de usar para ranges curtos, tá bom? Eu vou escolher aqui a Aster para estar fazendo a minha proteção, porque eu já tenho uma proteção em Ethereum lá na Hyperliquid, tá bom? Então vou vir aqui na Aster, ativar proteção, vamos ver se ele vai achar o ativo lá na Aster. Ativar proteção. Tá certinho, ele protegeu aqui a minha posição. Se eu entrar aqui e dar um F5, tá aqui a minha proteção, Ethereum com USDC, beleza? Aqui tem uma outra proteção da minha pool, que é entre Ethereum com CBBTC. Mas estou com ela aqui, minha posição está aqui, aqui já mostra mais ou menos aqueles valores, né? 1,43 se o range sai para baixo, 1,18 se o range sai para cima. Aqui pode variar um pouco daquele valor lá da nossa calculadora, porque o preço pode se mover, beleza? Beleza, então, pessoal, vou entrar aqui na Aster para conferir que a minha posição foi feita. Vamos aqui em Perp. Estou aqui na Aster, a gente consegue ver aqui em Positions que ele protegeu aqui a minha posição, beleza? O meu preço de liquidação é 3.746, então tá tranquilo. Para essa proteção, o meu preço de liquidação só tem que ser maior do que o meu range. O meu range está em 1.208.
Se tivesse em 2.300 meu preço de liquidação, estaria tranquilo. Porque se o preço sair para cima, a minha pool vai fechar o meu short e eu não vou ser liquidado. Se ele sair para baixo, ele vai aumentar o meu short e eu vou ficar 100% protegido contra grandes quedas de preço. Beleza? Então é assim que eu estou lucrando nesse mercado de baixa. Eu vou mostrar aqui para vocês a pool que eu montei ontem de Ethereum com USDC. Ela está farmando bem. Vou mostrar o APR para vocês também, para vocês verem que aquele APR que eu falei com vocês não é nada surreal, de 150%, 200%. Tá aqui a posição, ela está com $138 de lucro. O APR está 152% nas últimas 24 horas. No total, né, desde ontem, o APR está 163%, beleza? Essa pool é V3 da Optimism, não é da Base, eu queria testar a pool na Optimism, mas a estratégia está sendo extremamente lucrativa e eu estou sempre utilizando essa estratégia para montar minhas posições e farmar boas taxas nesse mercado de baixa. Beleza, pessoal? Beleza, então. Então, pessoal, o mercado nessa época de medo, né, com o índice de medo e ganância no extremo medo, é a hora mais correta para você agir. Se você tem esse capital parado esperando, é muito importante que você aprenda essa estratégia de delta neutro para montar pools de liquidez ali mais agressivas, sem se preocupar com um impermanent loss ou então com uma desvalorização do token. Aqui você fica protegido. Então, quem gostou do conteúdo, já deixa o like aí. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve para vocês não perderem mais nada, beleza? Muito obrigado, pessoal, e fiquem com Deus.